Atividade 5. Complete a tabela a seguir. Essa atividade tem como objetivo fazer com que nós escrevamos em expressões algébricas algumas linguagens usuais. Então essa tabela aponta uma série de situações que vocês devem convertê-las em linguagens algébricas. E aí já dá dois exemplos para vocês entenderem mais ou menos a ideia. O dobro de um número, 2x, o triplo de um número mais 5, 3x mais 5. Pode ser qualquer letra? Pode. Esse número desconhecido, esse fator desconhecido da linguagem usual, ele pode ser representado por qualquer letra. Normalmente é representado por x, mas não quer dizer que sempre tenha que ser o x. Então, um número menos 4, um número qualquer, x, menos 4. O quadrado de um número menos 1. O quadrado de um número é x elevado ao quadrado, y elevado ao quadrado, z elevado ao quadrado, seja lá qual for, elevado ao quadrado menos 1. O triplo de um número, 3 vezes aquele número que nós não sabemos qual é e colocaremos o x. O triplo de um número, menos 2. 3x menos 2. A metade de um número. Tudo que eu vou dividir pela metade, eu divido por 2. Então, automaticamente, eu vou colocar 2x sobre 2, porque na álgebra é comum trabalharmos com fração e não com aquele sinalzinho de divisão. Porque a fração, as operações algébricas ficam muito mais dinâmicas, muito mais fáceis quando trabalhamos com frações. A metade de um número mais 7. Então, é o x sobre 2 mais 7. A soma de um número com seu triplo, um número qualquer, mais o seu triplo, que é 3 vezes esse mesmo número. Então, se eu tivesse optado por representar esse número com y, seria y mais 3y. Se eu tivesse optado em representar ele como z, seria z mais 3z. Então, a nossa próxima sentença é a diferença de um número e a sua terça parte. A diferença, pessoal, é o resultado da subtração. Então, eu estou fazendo uma subtração entre um número qualquer, x novamente, e sua terça parte, x sobre 3. Porque quando eu vou calcular a terça parte, eu divido por 3, né? Então, fica dessa forma aí. Na próxima, dividir em duas páginas, a próxima sentença é a diferença de três números consecutivos. E aqui eu vou pôr dois exemplos porque é um ponto que todo mundo deu meio que uma bugada. Então, o que acontece? Imaginemos que um número qualquer, x. O número que vem logo após ele é uma unidade maior. E o número que vem após o terceiro número, na sequência, ele é 2 unidades maior do que esse primeiro número. Então, vamos imaginar que esse x fosse 10. O próximo número é 10 mais 1, 11. E o próximo número é 10 mais 2, 12. Então, temos 10, 11, 12. São três números consecutivos e aí temos a diferença entre eles. É uma questão que muitas pessoas interpretaram de várias formas. É válido desde que a gente crie uma justificativa sobre essa interpretação, mas aqui vamos seguir esse raciocínio. E aí eu coloquei ao contrário também, como se fossem decrescentes os números, porque mesmo que eles sejam crescente ou decrescente, eles são consecutivos. Então temos aqui x mais 1 menos x menos 1. Imagine que esse x fosse 10. Então eu teria aqui 10 mais 1, 11, o próprio 10 e o 10 menos 1, que seria 9, ou seja, 11, 10, 9. Novamente, a diferença entre três números consecutivos. Se eu resolvesse essa conta, se a gente tirasse essa conta dos parênteses aqui, chegaríamos no resultado 1. Resultado 1 que algumas pessoas colocaram como resposta com base nisso, mas aí tem que haver argumentação, igual eu conversei com vocês. O quíntuplo de um número mais 20 resulta em 30. Então, 5x mais 20
igual a 30. O quíntuplo é 5x. Um número, né, o quíntuplo de um número é 5x, o mais 20 e igual a 30. O quadrado da soma de dois números. Pessoal, quaisquer dois números. Então, se a gente não sabe quais são esses números, o ideal é que você represente esses dois números com duas letras diferentes. Poderia ter colocado uma letra? Sim. Ou um número? Sim. Mas o ideal é que seja duas letras, porque nós não sabemos quais são esses números e, de certa forma, ele representa uma soma, ok? Elevado ao quadrado. O triplo da soma de um número com 5. Então, eu tenho ali o triplo da soma do número com 5. E não é o triplo do número mais 5. Não é o triplo do 5 separado. É o x mais o 5, ou seja, o número mais o 5. E aí eu estou multiplicando o conjunto a 3. Assim eu encontro o triplo de um número mais 5. O quadrado de um número mais 1 é um número qualquer, uma letra qualquer elevada ao quadrado, mais 1. A décima parte de um número, eu divido esse número por 10. Então, eu escrevo em forma de fração sempre, x sobre 10. O produto da soma pela diferença de dois termos é o seguinte: o produto ele é o resultado da multiplicação. Então, eu estou querendo que você escreva uma multiplicação da soma pela diferença de dois termos. Então, eu tenho dois termos somados, x mais y, e tenho a diferença de dois termos, x menos y, e eu vou multiplicar os dois. Assim, eu encontro o produto. A diferença entre o dobro e a metade do número. Então, eu quero a diferença, o resultado da subtração entre o dobro de um número, 2x, e a sua metade, x sobre 2. E o penúltimo aqui, o quadrado da diferença dos dois termos. O quadrado da diferença dos dois termos segue a mesma lógica. A diferença é o resultado da subtração, dois termos sendo subtraídos, x menos y. Então, eu quero esses dois termos juntos elevado ao quadrado. Não o x elevado ao quadrado ou o y elevado ao quadrado. Os dois termos ao mesmo tempo elevados ao quadrado. E, por último, o cubo da soma de dois termos. Dois termos quaisquer somados, y mais x, não sei os valores, até mesmo porque essa é a ideia da expressão algébrica, elevado ao cubo, que é a nomenclatura de uma potência elevada a 3.